Existem coisas sobre o Brasil que os brasileiros escutam todos os dias. Mas quando essas mesmas coisas são vistas pelos olhos de quem veio de outro país, tudo ganha uma perspectiva completamente diferente. Eu tô dirigindo agora, mas eu só quero falar isso para todos os brasileiros. Eu amo você. Neste vídeo, você vai ver estrangeiros que chegaram ao Brasil com uma ideia na cabeça e acabaram encontrando uma realidade que jamais esperavam. Algumas descobertas são divertidas, outras emocionantes, e algumas vão fazer você enxergar o próprio Brasil de uma forma diferente. Então, já deixe seu gostei, se inscreva no canal e venha descobrir o que chamou a atenção deles no Brasil. Nem toda mensagem de um estrangeiro sobre o Brasil fala de comida, turismo ou diferenças culturais. Dessa vez, o que chamou a atenção foi a sinceridade. Enquanto dirigia, esse gringo decidiu gravar um recado simples, mas carregado de carinho para os brasileiros. Eu tô dirigindo agora, mas eu só quero falar isso para todos os brasileiros. Eu amo você, né? Eu te amo muito. Você sempre está no meu coração, né? E minha mente também. Nossa, eu sei que o mundo é escuro demais, né? Mas vamos lembrar a luz e a vida do mundo, que é Jesus Cristo. O amor dele é infinito. Ele ama vocês. Eu amo você também, né? Eu sei que Jesus Cristo está aqui por vocês, em cada passo de sua vida. Quando começou a viver no Brasil, esse estrangeiro passou a observar coisas que os brasileiros fazem sem nem perceber. Aos poucos, ele foi descobrindo hábitos, costumes e até pequenos detalhes do dia a dia que acabaram conquistando de vez a sua admiração. E algumas dessas escolhas são bem diferentes do que muita gente imagina. 5 coisas que eu gostei bastante do Brasil, até agora continuo adorando. Gostaria de compartilhar com vocês as coisas que eu gostei. A primeira coisa é o próprio povo brasileiro. Os brasileiros são um povo naturalmente alegre. O sorriso está sempre no rosto. Desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, eu encontrei várias pessoas dispostas a me ajudar, sem pedir nada em troca. Amo vocês, vida! Segunda coisa é a alegria no Brasil. O Brasil, na minha opinião, é uma terra que ama alegria. Eu desafio qualquer pessoa triste no mundo inteiro. Vem pro Brasil, seu remédio é o seguinte: um barzinho com música ao vivo 3 dias na semana, sexta, sábado e domingo. Você vai corar, bebê, vai corar. A terceira coisa que eu gostei muito quando cheguei, virou um vício depois, é a pamonha. A cozinha brasileira, para mim, na minha opinião, é muito rica de pratos. Depois de deixar seu país para recomeçar no Brasil, essa italiana descobriu que viver em outro lugar vai muito além de aprender um novo idioma ou uma nova cultura. Ao longo dessa jornada, ela percebeu que a mudança mais difícil não aconteceu ao redor dela, mas dentro dela mesma. Na minha cultura, na verdade, não consigo fazer tatuagem. Mas eu adoro muito, quando eu ando na rua aqui no Brasil, eu adoro muito ver as tatuagens nos corpos dos brasileiros. Pra mim, parece até uma competição artística fora do comum. A quinta coisa que eu percebi e gostei muito no Brasil é o respeito dos brasileiros pela privacidade pessoal. Mesmo com toda a liberdade que existe, mas isso é algo que eu admirei e gostei muito dos brasileiros. Que Deus abençoe o Brasil e todos os brasileiros. Amo vocês. Morar no Brasil foi o erro mais necessário da minha vida e eu te explico por quê. Muita gente acha que mudar de país é só trocar o cenário, mas na verdade é uma desconstrução total. Eu sou italiana, moro há 1 ano e 6 meses no Brasil e entendi que todo imigrante vive em 4 fases. A primeira é o deslumbramento. Você se apaixona por cada esquina e o coração bate forte e tudo parece um sonho. Mas logo o sonho dá lugar ao conflito, a saudade de casa aperta, a rotina pesa e você se sente sozinha. É aquele momento em que você se pergunta, será que eu errei? Só na terceira fase, nesse vazio, é que nasce a resiliência. Você para de comparar e começa a aceitar um novo ritmo. E sem perceber, você chega na adaptação quando percebe que criou raízes, novos afetos e que esse país aos poucos virou seu lar. Ser imigrante é difícil, dói, mas é a experiência mais libertadora que eu já vivi. Eu sinto que hoje finalmente entendi o meu lugar aqui. Mas e você? Em qual dessas fases você se encontra hoje? Comenta aqui embaixo e se você quer acompanhar a jornada real de quem escolheu recomeçar com coragem, já me segue para ver a minha vida aqui no Brasil. Depois de deixar seu país para recomeçar no Brasil, essa italiana descobriu que viver em outro lugar vai muito além de aprender um novo idioma ou uma nova cultura. Ao longo dessa jornada, ela percebeu que a mudança mais difícil não aconteceu ao redor dela, mas dentro dela mesma. Esse americano percebeu algo que surpreende muitos brasileiros.
Várias coisas consideradas comuns no dia a dia de uma família de classe média no Brasil seriam vistas como verdadeiros luxos no país dele. E algumas dessas diferenças são bem mais impressionantes do que parecem. Galera, coisas de classe média no Brasil que seriam só para ricos aqui nos Estados Unidos. A primeira coisa é faxineira. Gente, no Brasil é muito comum ter faxineira diarista. Nos Estados Unidos não é. E é muito mais caro pra gente. Segunda coisa, fora de Nova York, ter porteiro. Se você tem porteiro, por exemplo, em outra cidade que não seja Nova York e Chicago, você é muito rico. Tipo, você mora num prédio muito chique. Porteiro? O quê? E assim, nem vi nos Estados Unidos, porque eu acho que é só de pessoas bem ricas. Mas uma mulher ir na sua casa para fazer suas unhas na sua própria casa, o quê? Ter nutricionista, personal trainer, tudo isso. Isso é muito caro pra gente nos Estados Unidos, tipo, muito caro mesmo. Fazer terapia é muito comum no Brasil. Nos Estados Unidos, se você precisa ter um convênio que cobre isso, senão é muito caro. Tipo, muita gente não faz porque é muito caro. E, gente, mais uma coisa, comprar comida e drinks na praia. Beleza, não é só de pessoas ricas nos Estados Unidos, mas a gente normalmente leva de casa porque na praia, muitas vezes não tem drink, não tem comida, e se tiver, é muito caro. No Brasil, é muito mais barato comprar drink e comprar comida na praia, né? Depois de morar na Coreia do Sul, essa brasileira começou a perceber o valor de várias coisas que pareciam completamente normais quando vivia no Brasil. E foi só estando tão longe de casa que ela descobriu quais delas realmente fazem falta todos os dias. Oi! Coisas que eu sinto falta aqui na Coreia do Sul, sendo brasileira. Eu sinto muita falta de um barzinho. Não um barzinho para beber, mas um barzinho onde tem coxinha, pão na chapa, misto quente, vitaminas, suco de laranja feito na hora, um café. Eu sinto muita falta. Porque aqui não tem suco de laranja natural, né? É tudo processado, é tudo industrializado. Sinto muita falta de um por quilo brasileiro. Nossa, um por quilo assim, sabe? Então você pega só as coisas que você gosta e você pesa só o que você vai comer. Aí eu pego arroz, feijão, franguinho, batata frita. Nossa, eu sinto muita falta de pizza do Brasil. Pizza. Aqui na Coreia, eles fazem muito bem. Umas pizzas super elaboradas, mas não tem pizza de frango catupiry, carne seca portuguesa. Nossa! É que aqui eles colocam um molho super agridoce em todas as pizzas. Então, é muito raro você encontrar uma pizza que não é agridoce. Só se você for em um restaurante super italiano. Mas eu sinto muita falta de um Pizza Hut. Porque o Pizza Hut aqui da Coreia é doce. O Pizza Hut do Brasil tem corn bacon, sabe? Nossa, gente, sinto muita falta de um Supreme, pepperoni. E também, um dos mais principais, eu sinto muita falta de praia. Praia brasileira. Não tem igual, gente. Não tem igual com a praia brasileira. Vocês que estão no Brasil, aproveitem o máximo as praias brasileiras de vocês. Porque aqui tem umas praias. Tem Busan, tem o Jeju-do. Mas, gente, o Brasil não se compara. A areia é diferente, sabe? O clima, né? Nossa, é totalmente diferente. É uma outra vibe. Não é à toa o porquê que os gringos, né? Vão tanto pro Brasil, pro Rio, pra ver. Se eu não me lembro, acho que ano passado o Rio bateu o máximo de números de estrangeiros viajando por lá. Enquanto passava férias no Brasil, essa estrangeira começou a perceber um detalhe que chamou sua atenção todos os dias. Não foi uma paisagem famosa, nem um ponto turístico. Foi algo que faz parte da rotina dos brasileiros, mas que para ela revelou uma das maiores riquezas do país. Vocês que são brasileiros, espero que vocês reconhecem quão abençoada é a terra brasileira. Eu sou dos Estados Unidos e eu estudei português sozinha, com Porta dos Fundos. Eu tô aqui no Brasil de férias. Eu tô apaixonada pela fruta e pelas verduras aqui nesse país. A qualidade das frutas, a qualidade das verduras, o sabor. Eu fiz uma salada de rúcula e beterraba. Meu Deus, ficou uma delícia. Parece que as verduras aqui são tipo, sei lá, que tem mais sabor. Eu tô comendo goiaba como se não houvesse manhã. Tô comendo muita maracujá,
manga, abacaxi. Tem que reconhecer quanto que o Brasil é abençoado. Essa canadense chegou a uma conclusão curiosa depois de viver algumas experiências no Brasil. Quanto mais conhecia os hábitos dos brasileiros, mais sentia que tinha algo em comum com eles. E os motivos que ela encontrou para explicar isso são bem mais engraçados do que você imagina. Acho que eu nasci para ser brasileira. Eu vou te explicar por quê. Primeira coisa é que aqui no Canadá não tem tantas pessoas que gostam de feijão, mas desde criança eu tava viciada em feijão. Então imagina a minha surpresa, a minha felicidade quando eu chego no Brasil, que eu vejo que cada almoço tem feijão no meu prato. Nesse momento eu já sabia que o Brasil era meu lugar. Segunda coisa, aqui no Canadá tem o equivalente do CPF, né? Que tem 9 números que você tem que lembrar. Até hoje, eu não consigo lembrar meus números. Eu lembro, mas não na ordem que tem que ser. Mas meu CPF, aprendi assim, uma semana já sabia. Faz um ano que eu não uso e eu lembro perfeitamente. Antes mesmo de conhecer o Brasil, essa moçambicana já tinha uma imagem muito clara de como algumas coisas funcionavam por aqui. O problema é que, logo depois de chegar, ela descobriu que uma das certezas que carregou por anos não era bem como imaginava. E a reação dela foi das mais divertidas. Expectativa versus realidade do Brasil. Coisas que eu achava que era de um jeito no Brasil e assim que eu cheguei eu percebi que é completamente diferente. Por exemplo, eu achava que o apresentador mais famoso do Brasil fosse o Rodrigo Faro. Isso porque em Moçambique a gente assiste muito conteúdo da TV Miramar, que passa vários conteúdos da TV Record, e houve um tempo em que a gente simplesmente todos os domingos assistíamos o Vai Dar Namoro, assistíamos o Hora do Faro e depois passou a apresentar o Canta Comigo. Até os apresentadores moçambicanos tinham sonhos de conhecer o apresentador Rodrigo Faro. E assim que eu cheguei aqui, eu percebi que não. Ele é o apresentador brasileiro mais famoso em Moçambique, mas não é o apresentador brasileiro mais famoso no Brasil. Completamente diferente, é outra história. Eu já cheguei a falar com alguém sobre isso e a pessoa simplesmente me perguntou quem é Rodrigo Faro. Eu disse, não é possível. Como assim, cara? Como assim? Mas é isso, né? A realidade é outra. Essa francesa saiu de casa apenas para resolver uma coisa rápida e voltar para a rotina. Mas bastou encontrar alguns mineiros pelo caminho para que os planos mudassem completamente. E o mais curioso é que, no fim da história, ela sentiu que tinha saído ganhando. Gente, eu caí em golpe mineiro. Eu estava saindo, indo para ver se um lugar estava aberto. Só que não estava, não. Aí, na voltada, cheguei num tipo de churrasco ao ar livre na rua que tem mineiro normal. Daí, saiu da multidão um tio que eu conheço no bairro, porque eu fumo. Aí ele me vê bastante. Aí tá. Daí, ele tava tipo, oi, tu é a francesa, tu precisa beber uma cerveja com a gente? Eu fiquei, não, preciso voltar a trabalhar. Não. Ele me pegou uma cerveja, começou a me dar, eu fiquei tipo, não. Ele falou, não, é de graça, tu bebe mesmo. Aí eu acabei passando tipo 2 horas com um grupo de homens desconhecidos do Minas Gerais, no meio da rua, bebendo uma cerveja. Depois ele me levou uma coisa de pimentão, não sei, que eu levei para casa, vou comer. Tipo, eu saí e eu voltei mais rica do que eu saí. E era muito legal, mas é muito engraçado, não tem jeito. Tipo, são desconhecidos totais na rua. E um dia muito normal no Minas Gerais, Belo Horizonte, normal. Depois de passar 3 meses no Brasil, esse australiano voltou para casa carregando muito mais do que lembranças. O que ele não esperava era que a saudade fosse tão forte a ponto de se tornar assunto quase todos os dias. E quando tentou entender o que realmente estava sentindo falta, a resposta surpreendeu até ele mesmo. Oi, gente, tudo bem? Eu tô incomodando meus amigos aqui na Austrália porque eu tô sempre falando sobre minhas experiências no Brasil. Meu melhor amigo aqui me disse o outro dia, Alex, eu sei que você tá com saudade do Brasil, mas você não pode falar qualquer dia ou todos os dias sobre o Brasil.
E eu falei, ok. Então, eu tô tentando recomeçar com essa conta, porque eu sei que eu posso falar com vocês sobre o Brasil, porque vocês são, ou a maioria são brasileiros. Então, esse post vai ser eu falando sobre o fato que eu tô com muita saudade do Brasil. E é isso, então talvez vai ser aborrecido, desculpa, mas é o que eu sinto. Se você não me conhece, eu sou Alex, sou gringo, eu acabei de voltar de 3 meses no Brasil e foi uma experiência incrível para mim, maravilhosa, não foi sempre fácil. Eu tinha momentos difíceis também, eu fiquei bastante doente como uma parasita no final, mas foi tudo bom no final. Mas sim, eu sinto como se o Brasil fosse mais um lar para mim, mais uma casa para mim. E eu já tô planejando minha próxima viagem, só preciso de grana. Mas hoje eu queria falar sobre a coisa que eu mais sinto a falta do Brasil. Porque quando eu voltei por aqui na Austrália, eu tô em Sydney, todo mundo me disse, olha, você tá com saudade do Brasil, né? Tipo, as praias, a natureza, a música, a cultura. E claro que sim, porque essas coisas são incríveis também. Mas na verdade, a coisa que eu mais sinto a falta no Brasil é uma coisa mais profundo. E é o povo, as pessoas, os brasileiros, mas é o jeito do povo, o jeito de viver e a capacidade do brasileiro de estar tão aberto, tão agradável. Isso é muito, muito raro. Eu tenho muito privilégio porque eu já viajei bastante. Eu tenho... meus pais são imigrantes, quer dizer que eu já viajei ou já visitei os países dos meus pais. E eu nunca tinha uma experiência parecida do que a experiência que eu tinha no Brasil, em termos de pessoas estando tão simpáticas. Tão simpáticas. Quando eu cheguei no aeroporto em São Paulo... eu tava na fila de imigração e eu tava nervoso, né? Porque foi o primeiro momento que eu tava no país. E quando eu cheguei lá, falando com a pessoa que tava trabalhando na imigração, ela falou, você fala português, que legal, bem-vindo no nosso país, você vai aproveitar muito, é um país incrível, você fala português muito bem, parabéns, amigo. Até tipo, meu Deus, eu nunca falei com uma pessoa trabalhando na migração que era tão gentil, sabe? E isso representa muito o Brasil. Eu sei que o Brasil é um país complicado, né? Tem camadas, mas essa coisa é uma coisa que eu passei por isso todo ao longo da minha viagem no Brasil. Pessoas tão felizes, tão acolhedores. E não é o padrão no mundo, né? Na minha cidade, Sydney, é uma cidade cheia de pessoas agradáveis, mas eu acho que as pessoas temos essa coisa de britânico, né? Tipo, querendo criar um pouco de distância entre você e uma outra pessoa. E no Brasil, até em São Paulo, que é uma cidade enorme, eu não senti isso. Eu senti que quando eu tentei falar com estranhos, todo mundo queria me ajudar. Quando eu precisava de uma coisa, pessoas estavam sempre lá tentando me apoiar. E não sei. O Brasil é complicado. Tem racismo, tem desigualdade. Não é um país perfeito, mas eu acho que esse comportamento, esse jeito de viver, esse jeito de tratar estranhos ou outras pessoas é uma riqueza. E eu acho que eu estava tratado melhor no Brasil
sendo gringo, sendo um estranho, do que aqui no meu país, às vezes. Que é muito foda, gente. Mas isso é a coisa que eu sinto mais a falta. Sim. Ok, eu vou parar porque eu acho que eu já falei muito. Sim, já falei muito. Obrigado por ter ouvido. E talvez eu vou postar um pouquinho mais. Tchau. Depois de ouvir todas essas histórias, fica uma pergunta interessante. Quantas das coisas que impressionaram esses estrangeiros você já deixou de perceber por fazerem parte da sua rotina? Às vezes, é preciso ver o Brasil pelos olhos de quem vem de fora, para lembrar da riqueza que existe nas pessoas, nos costumes e até nos detalhes mais simples do dia a dia. E acredite, as próximas histórias são ainda mais surpreendentes. Então clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela agora e continue essa viagem com a gente. Tenho certeza de que a próxima reação vai te surpreender tanto quanto essas. Até o próximo vídeo!